Vamos com o Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o médico intensivista, ele que atua no SAMU em toda a nossa região, Dr. Márcio Guerreiro, para falarmos principalmente sobre segurança no trânsito. Como eu anunciei, inclusive, de manhã, às 9 horas, no Boletim Giro 104 News, esse período do ano em especial, marcado por férias escolares, muitas viagens, também traz esta preocupação adicional, né? Os números de acidentes de trânsito nas cidades, nas rodovias, nas estradas, eles assustam, né? São estatísticas de guerra que a gente tem no Brasil. E para tentar prevenir, alertar as pessoas sobre as melhores formas de agir, é que a gente vai bater esse papo interessantíssimo a partir de agora com o Dr. Márcio Guerreiro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego. Tudo bem? Tudo em paz? Boa tarde, Dário. Tudo tranquilo? Boa tarde, ouvintes. Esse período do ano é um período crítico, né? A gente acaba tendo alguns encontros que são bem perigosos, né? Férias, chuvas, né? E isso acaba aumentando muito o número de acidente, o índice de acidente. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Conosco também, Dário Miguel. Boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao convidado Dr. Márcio, para você ligado no rádio na 104 FM. Excelente tarde. Doutor, na última participação sua aqui na rádio, o assunto foi escorpião, né? A gente vivenciava uma problemática de uma creche aqui da cidade, invadida por escorpiões, e durante as conversas, inclusive de bastidor aqui, o senhor sugeriu essa pauta. Olha, primeiro que talvez eu possa falar até com mais propriedade sobre a questão do trânsito, e é um assunto que eu já gostaria de ter abordado junto à sociedade há muito tempo. E é por isso que a gente também está hoje falando nesse momento na 104 FM. O porquê da urgência na sua avaliação como profissional de se falar mais a respeito, de se conscientizar as pessoas. Qual que é o tamanho do problema quando a gente fala de segurança no trânsito, na sua avaliação? Na verdade, assim, os índices que a gente tem de mortes no trânsito hoje são índices equivalentes a uma guerra. Sim. Tá? No último ano de 2021, né, no ano de 2022 ainda não ficou pronta a contagem dos dados do governo. A gente teve 31 mil vidas perdidas no Brasil. Isso dá uma média de 3 mortos por hora. Então, assim, é extremamente preocupante a condição que a gente vive no trânsito no Brasil. E o número de mortos é absurdo, né? Então, a gente vem para conversar sobre isso, porque as pessoas elas têm um condicionamento que, assim, às vezes a gente cumpre as leis de trânsito para que o guarda, para que o fiscal não nos multe, quando na verdade a gente tem que cumprir a lei de trânsito para que a gente não mata, né, para que a gente não mate e não morra nele, né? Sim. Porque a gente está, né, envolvendo velocidade e outras coisas. Questão de consciência. Questão de consciência, sem dúvida. No Brasil, o problema passa mais por falta de conscientização dos motoristas, por uma legislação que deveria ser, na sua opinião, mais rigorosa, as condições de estradas e rodovias. Qual que é o principal problema, ou é uma amálgama de tudo isso aí que resulta nesses índices de guerra que o senhor apresentou? É a união desses Sim. fatores. Eu acredito que o que mais está em ordem, assim, vamos falar assim, o que é menos pior, é a questão legislativa, né? As leis no Brasil são, por exemplo, a lei do álcool, né? É uma lei severa, né? Rigorosa. Você não poder beber nada e tal. Porém, a execução dessa lei muitas vezes não é cumprida, né, de maneira adequada, como a gente vê, né, as punições, enfim, entra numa seara mais complicada. A condição de vias no Brasil é complicada. Aqui no estado de São Paulo a gente ainda tem vias um pouco melhores, mas a hora que a gente sai do estado piora muito, né? Sim. Rodovias principalmente. E a má formação do condutor brasileiro, do motorista brasileiro, né? Isso em todos os aspectos, desde do que dirige uma moto lá, umas 50 cilindradas, até o que dirige um caminhão extremamente pesado, né? Então, em todos os níveis tem falhas e falta fiscalização, né? A gente percebe que o Estado ele força mais a fiscalização buscando verba do que propriamente inibindo o trânsito. Função arrecadatória e menos de prevenção da prevenção. Só dando um índice, né? Em 2012 o Brasil levou, vamos usar um termo, o Brasil levou uma chamada da OMS pelo número de mortes, porque em 2012 a gente teve 45 mil mortos no trânsito, 45.769. E aí foi proposto que em 10 anos o Brasil teria que reduzir pela metade. Quase uma Santa Cruz do Rio Pardo. E aí o que aconteceu nesses 10 anos? A gente não atingiu a meta, né? Como eu falei, a gente fechou com 31 mil mortos, e 2020 e 2021 a gente teve o reflexo da pandemia. Então esse número só foi baixo, vamos falar assim,
por conta do reflexo da pandemia, porque se não fosse a pandemia, provavelmente teria sido aí 35, 37 mil mortos. É um número muito grande, né, de vidas perdidas. Sim. Agora, doutor, a gente sabe que as leis estão aí, multas sendo aplicadas em Santa Cruz, em toda a nossa região, a nível estadual e nacional. Mas, pelo que parece, não é suficiente, porque os índices aumentam a todo momento. Não é suficiente. Não é porque, assim, os índices eles aumentam e, assim, a gente percebe que a mortalidade está naqueles que são mais frágeis, mais susceptíveis, né? O maior número de mortos que a gente tem são os de motociclistas, né? E aí a gente tem uma outra estatística triste também, que é o seguinte: nos últimos anos, nos 2 últimos anos, o número de vendas de moto em comparação aos de carro disparou. Por quê? Porque a população não está tendo dinheiro para comprar carro, né? Porque o preço da moto normalmente é 1/4, uma moto zero popular, o preço é 1/4 do carro zero. E o combustível também, né? O combustível está caro, e aí a gente entra num outro problema, que é o quê? Principalmente nos grandes centros. O transporte público não funciona. Então a moto ela acaba resolvendo isso, só que a mortalidade que a moto traz é muito maior. O porquê? Acho que é óbvio, a gente já imagina assim, alguém que sofre um acidente de moto está muito mais vulnerável do que alguém que sofre um acidente num carro, né? Mas até em termos técnicos, por exemplo, quando vocês chegam para fazer um atendimento de uma vítima de acidente de moto, geralmente quais são os principais traumas, comparado com alguém que tem um acidente também de média ou alta gravidade de carro, para a gente entender até a rotina de atendimento de vocês no SAMU, né? O grande fator complicador da moto é o quê? É que a gente está exposto, né? A gente anda na parte, vamos falar assim, né? Na parte de fora do veículo. Então, fraturas de membro, né? Braço, pernas, traumatismo craniano, traumas abdominais, traumas torácicos, né? E a moto, ela está muito relacionada assim, no que ela bate, qual o objeto que ela pega. Porque assim, uma queda para o motociclista, às vezes não é o problema, mas onde que ele vai parar? Ele bateu num carro? Ele bateu num poste? Uma placa, né? Numa placa? Então, quando há essa desaceleração, é a hora que acontece os ferimentos mais graves. Dentro dos carros, o que a gente observa? O número de mortos, por incrível que pareça, é maior nos passageiros que vão no banco de trás. Por quê? A gente tem uma conscientização de só usar o cinto no banco da frente porque o guarda multa. Sim. Atrás o guarda não consegue ver, então a gente não usa o cinto. Quando deveria... engambelada, joga por cima ali. Joga ali por cima e acabou. E assim, a gente tem alguns exemplos famosos e que a gente já viu na mídia, e triste, de que o cinto faz a diferença. Não adianta o carro ter seu carro de última geração, ter 10 airbags, se a gente não usar o cinto. O cinto é uma coisa tão maravilhosa, a invenção do cinto de 3 pontos, que quando a Volvo criou ele, a Volvo não fez patente, ela deixou aberta. Porque sabia do tanto de vidas que ia salvar com ele, né? Porque a criação do cinto de 3 pontos foi uma invenção da Volvo. Então, e hoje estamos aí 80 anos já disso e a gente ainda não usa o cinto. Doutor, a gente sabe, inclusive, voltando aqui para Santa Cruz do Pardo também, acompanhando vários acidentes, né, com vocês aí prestando os atendimentos, Corpo de Bombeiros também, muitas das vezes, tirando esses acidentados das ferragens. Mas dia desses, eu acompanhei um acidente onde um jovem, 22 anos, ele provavelmente em alta velocidade, provavelmente, até porque não tem tudo detalhado ainda pela perícia, tudo leva a crer que estava em alta velocidade. Ele, para não atingir um caminhão, ele acabou subindo na calçada, e nessa calçada tinha uma ferragem colocada. É comum em algumas esquinas o dono daquele imóvel colocar placas ali, ferro ou concreto, estrutura, né? E aí então a perna dele foi o para-choque e ele acabou, inclusive, passando por cirurgia na Santa Casa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ali englobou tudo, né? A alta velocidade, né? Falta de conscientização. Agora a pergunta também, e foi muito questionado no momento, as pessoas questionavam, né? Sobre esse tipo de proteção. O morador também ele pode colocar? Não. Porque assim, essa proteção, na verdade, ela é falsa, né? Primeiro de tudo, ela vai fazer isso, né? Se a gente, em vez da perna, e se fosse a cabeça? Esse jovem não estaria mais com a gente, né? Não estaria mais conosco. Então, no azar, a gente ainda pode falar que ele deu sorte de ter pego a perna. E esse necessariamente, doutor, eu falo com propriedade porque venho acompanhando, falei com o avô dele ontem. Ele é um dos sobreviventes daquele acidente na 225, onde 4 jovens num Honda Civic estavam retornando de Chavantes. Na oportunidade, o SAMU esteve por lá, 2
duas vítimas fatais. Ele, justamente, um dos sobreviventes. Sobreviveram 2. E 20 dias depois, ele acaba novamente nesse acidente. Dessa gravidade. Então, assim, essas barreiras físicas, elas não exercem, na verdade, função nenhuma, tá? Porque, assim, e se em vez da moto fosse um caminhão que estivesse descendo ali sem freios, ele ia conseguir parar naquele dormente de trem? Não ia. O caminhão ia invadir a casa. Então, é essa consciência que as pessoas precisam ter. Vou dar um outro exemplo, né? A gente vê muito na rodovia a questão do guarda-reio, né? Que é aquela proteção, aquela defesa metálica. Aquela defesa metálica, ela até pode segurar um objeto pequeno, mas um caminhão ela não segura, né? E os traumas que a gente vê de moto naquelas defesas são extremamente graves, né? Eu particularmente sou contra o uso delas, né? Então elas se tornam, na verdade, um perigo adicional? Um perigo adicional. Por exemplo, um motociclista. Para o motociclista. Nesse exemplo, né? Para o motociclista, porque não tem defesa, é uma estrutura, né, metálica, né? Então, o que a gente tem que mudar? É mudar essa concepção. Não adianta colocar essas barreiras. Eu vou até mais adiante um pouco nisso, assim, né? A gente tem alguns problemas que a gente encontra no trânsito que eles precisam ser mudados. Por exemplo, Santa Cruz, qual que é a característica da cidade? Lombada. Vou dar um exemplo de como a lombada atrapalha a vida de quem está no SAMU. Imagine que a gente está se deslocando para uma parada cardiorrespiratória. Em 5 minutos esse paciente vai evoluir a óbito se não houver intervenção. Imagina eu ter que cruzar lá da base do SAMU na Carlos Rios até o Madre Carmen, para cima da Vila Fabiano. Quantas lombadas eu vou cruzar? E quanto tempo vai perder? Porque a gente coloca a lombada como redutor de velocidade, mas eu tenho que ficar desacelerando e freando, né? Uma outra questão que foge um pouquinho, mas que também entra nisso, né, sobre a falta de consciência de todos. É muito comum você ver implemento agrícola, máquina agrícola em estrada. Como que um veículo não licenciado, de baixa velocidade, mal sinalizado, pode estar numa via de alta velocidade? Márcio, 60 km por hora é alta velocidade? É alta velocidade. Então, essa falta de consciência global, né, a gente não pode determinar isso ao serviço público ou ao cidadão, é de todo mundo. Claro. Acaba levando esses números trágicos que a gente vê. Doutor, mas no caso das lombadas, eu sei que é uma problemática, né, acompanhando também o trabalho policial, sempre num acompanhamento, a viatura tem que submeter, principalmente para acompanhar o delinquente ali, infelizmente tem que passar nessas lombadas em alta velocidade, danificando principalmente a viatura. Agora, no caso de vocês, é uma corrida contra o tempo. Mas a lombada é colocada justamente para conscientização. Isso significa que sem as lombadas, então, não tem como, porque mesmo com as lombadas, os acidentes estão acontecendo. Isso, e a lombada ela tem uma característica que é assim, ela reduz a velocidade do carro e do caminhão, da moto não. Da moto, o que o motoqueiro faz? Dá aquela levantada, absorveu o impacto, continua. Então são essas mudanças que a gente tem que ter na nossa cultura. Como que eu vou diminuir a velocidade da via? Colocando radar, orientando o povo, né, conscientizando a população. E a população tem que entender que tem que haver uma mudança de hábito. Vamos dar um exemplo desse jovem, né? Escapou de um acidente, de um capotamento. Escapou de um acidente de moto, a gente tem que mudar nossa consciência. 2 vezes já beirei a morte. Com apenas 22 anos. Apenas com 22 anos. Então, é isso que a gente tem que colocar, né? É essa mudança que tem que haver, né, no trânsito. Mas do outro lado, né, doutor? Sem querer fazer o advogado do diabo, mas já fazendo um mundo ideal, né? Onde a sociedade fosse um ecossistema em que as pessoas têm confiança umas nas outras, confiam nas instituições, têm consciência de que respeitar o limite de velocidade não é uma questão de ser multado ou não, mas de preservação da própria vida. Tudo isso funcionaria, a gente não precisaria ter lombada, porque a pessoa ia dirigir dentro do limite para preservar a si e a pessoa que está junto com ela dentro desse contexto. Talvez não precisasse dos guarda-reios, porque a pessoa não vai nunca fazer uma ultrapassagem em local inapropriado, correndo o risco de invadir a pista contrária e causar um acidente. Mas o mundo, infelizmente, é esse que a gente tem aí, né? E aí a legislação tenta, às vezes, forçar uma cobrança mais rigorosa, ou tenta implementar esse tipo de coisa, lombada, para que numa rua onde muitas crianças moram, tenta reduzir, né? Como é que a gente... o mundo ideal é isso que a gente estava discutindo, e temos que brigar para que ele chegue o mais próximo disso. Mas a realidade ainda não é, né? O que a gente precisa é de uma fiscalização maior, né? Sim. Hoje, com a questão do monitoramento de câmeras, a gente consegue monitorar bem, de maneira melhor. E uma outra coisa também que a gente precisa rever é a questão da punição no Brasil. Sem dúvida. A questão
vamos ser sinceros, assim, né? Até fugindo um pouco do assunto, né? O crime no Brasil compensa. Então... Inclusive no trânsito. Inclusive no trânsito. Inclusive no trânsito, né? Então, assim, a partir do... então, isso tem que ser revisto, né? Porque são índices... Né? O número de mortos é muito grande. E aí a gente não está entrando também, mas devemos falar no custo que as morbidades deixam para nós. Né? Porque, assim, o SUS é responsável pelo tratamento de todos esses acidentados, claro. Né? A gente falou desse caso, vou trazer um caso mais recente, né? Tombou um ônibus que, se eu não me engano, a capacidade dele era para 46 passageiros. No final da Castelo Branco. Se eu não me engano, a capacidade dele era para 46 passageiros, ele estava com 50. Todos a maioria bolivianos. Todos bolivianos, clandestino. Quanto que isso não custou para o SUS? Não houve nenhum óbito, não houve nenhuma morte, né? Mas quanto que isso não custou em viaturas? Para o atendimento, foram deslocadas 11 ambulâncias para lá. Só para aquele atendimento, fora os que tiveram que passar por cirurgia. Então, é essa mudança que a gente tem que ter. Né? A gente não pode mais tratar o acidente como uma obra do acaso. Não, o acidente aconteceu porque tinha que acontecer, Foi uma somatória de incidentes que levou ao acidente. Sim, mas conforme o Diego falou, não fazendo advogado do diabo, né? Mas esse mundo ideal, onde a gente propaga o senhor, em especial aqui durante essa entrevista, ele está longe de acontecer, essa conscientização principalmente. A curto prazo, dá para fazer o quê, doutor? Tem saída? A curto prazo, consciência. Não tem outro, assim. Sim. Por exemplo, a hora que eu for pegar minha moto para sair para trabalhar, porque eu preciso ganhar né? Eu preciso do meu ganha-pão, eu preciso lutar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar meu capacete e passar a fivela. Porque na pressa eu só coloco o capacete, a hora que eu bater, o meu capacete vai sair voando. E meu capacete não está ali para o guarda não me multar, mas o capacete está ali para me proteger de um traumatismo craniano. Né? Continuando ainda na moto, eu sei que tem um espacinho ali que eu vou conseguir passar, mas vai que na hora que eu passo naquele espacinho entre a sarjeta ali e o caminhão, eu escorrego. Onde eu vou parar? Debaixo do caminhão. Então eu vou esperar 5 segundos, 10 segundos, que eu tenho certeza que eu vou fazer uma ultrapassagem segura. Sentei no banco de trás do carro, vou passar o cinto, por quê? Para o guarda não me multar? Não, vou passar o cinto porque se sofrer um acidente eu estou seguro. Então, é essa consciência que a gente tem que mudar. E às vezes a gente espera que a mudança venha do macro para o micro, né? Que saia alguma coisa lá de cima e na verdade não, a gente tem que mudar dentro de casa, né? A nossa concepção, a nossa forma de enxergar, né? Doutor, o SAMU aqui na nossa região atende quantos municípios? Qual o raio de atuação de vocês? É um raio bem grande, tá? A gente atende 13 municípios. Nós começamos lá em Timburi, né? Timburi, Óleo, e vamos até Salto Grande, né? Espírito Santo do Turvo, Ribeirão, São Pedro, Chavantes, Ipaussu, aqui, Ourinhos. E o senhor atua desde a implementação do SAMU praticamente? Esse é o orgulho que eu tenho, desde quando começou lá em julho de 2013. E aí eu queria justamente aproveitar essa sua expertise e experiência de longa data. Dá para fazer um comparativo do trânsito dentro desse raio de atuação do SAMU? Porque nós somos uma região de entroncamento também de rodovias, e isso talvez a torne, inclusive, também mais problemática do que em outras regiões do estado. O senhor pode também explicar se isso procede ou não. E se a gente for comparar aí, não apenas a questão de estradas e rodovias, mas acidentes dentro dos municípios. Tem pontos mais problemáticos? Santa Cruz comparada a outros municípios, como é que ela está situada? Traz um desenho para a gente da região. Se a gente for falar do ponto de vista de rodovias, sendo bem direto e bem sincero, aquelas rodovias, as rodovias que são privatizadas têm um pouco mais de segurança, né? Então, quais são as rodovias mais seguras que a gente tem aqui? A Raposo Tavares, a Orlando Coalhato, a Castelo Branco e a João Batista. Depois, a BR em Ourinhos, a 153 já fica mais complicado, e a gente tem uma grande dificuldade nas rodovias vicinais. O senhor disse sobre a rodovia Raposo Tavares, né? Mas agora ela é duplicada. Ah, tá. Então a Raposo tem... Mas antigamente, acredito que o senhor atendeu muitas ocorrências ali. A Raposo, ela é bem segura de Ourinhos em diante. De Ourinhos, né, para Piraju, né, melhorou bem. Com a duplicação, né? Mas a gente teve muitos acidentes graves ali. E a gente também tem um número muito grande de acidentes em estradas vicinais graves. Quais elas? Daqui para São Pedro, daqui para Bernardino, e não é uma vicinal, tá? Mas daqui para Ipaussu.
A gente tem um número de acidentes assim graves. São pontos críticos. São pontos críticos. Dentro do município, eu não vejo assim nenhum ponto mais crítico de acidente, tanto aqui quanto em Ourinhos. Lógico que as vias mais movimentadas acabam tendo um pouco mais. Mas não tem nenhum ponto assim que eu falo, merece atenção do poder público ali. O número de acidentes que a gente percebeu foi o seguinte: a gente tinha uma crescente de acidentes, veio a pandemia, diminuiu drasticamente, né? Drasticamente o número de acidentes e agora voltou à rotina normal, né? Já voltamos a ter um número de acidentes comuns. O que a gente percebe muito nos acidentes? Presença de álcool, presença de entorpecentes, veículos em mau estado de conservação, né? E manobras, né, que são arriscadas para aqueles locais. Né? Em termos de motocicletas, doutor, o número aumentou nos últimos tempos? Acidentes? O número de acidentes com motocicletas, na verdade, de uma média nacional, vem diminuindo. Tá? Mas ainda a gente tem um número alto. Significa então que o motoqueiro, principalmente o Santa Cruzense, está um pouquinho mais consciente? Está um pouco mais consciente. Boa notícia, hein, Diego? Pelo menos uma, envolvendo o trânsito. Né? A gente teve, inclusive, há pouco tempo atrás, a Semana Municipal do Trânsito, e por uma triste coincidência, durante a Semana do Trânsito, em que eventos de conscientização foram feitos pelo poder público, junto a escolas, veículos de mídia, nós tivemos uma sequência aqui em Santa Cruz de 4 ou 5 acidentes, inclusive com vítimas fatais, né? Justamente naquela Semana do Trânsito. Foi no final do ano passado, né? Se eu não me engano, a gente teve acidentes com vítimas fatais e tal. Mês de dezembro. Foi mês de dezembro, né? Conturbado aqui, né? A gente tem algumas situações que via de regra acabou evoluindo. Que nem uma semana que traz muita atenção pra gente, que traz muita preocupação, são as festas. Sim. Por exemplo, agora semana que vem começa a nossa festa de peão. Aumenta o número de acidentes, porque as pessoas ainda não têm a consciência de ir e não beber ou ir e não usar entorpecente. Sempre na volta, né, doutor? Sempre na volta. Sempre na volta. E às vezes o acidente não ocorre aqui. Vou dar um exemplo do ano passado. Os jovens vieram para a festa aqui e sofreram um acidente chegando lá na cidade deles em Agudos. Por quê? O acidente também ele tem uma causalidade que é a seguinte. Por que o acidente acontece? Ele tem duas características. Normalmente ele acontece, na maioria das vezes, na volta e já próximo da nossa casa, porque é a hora que a gente começa a relaxar, que é um caminho que a gente já está acostumado a fazer e o nosso índice de atenção diminui. E aí é a hora que acaba propiciando para um acidente. Algumas situações bastante divulgadas em campanhas de conscientização, como fatores de altíssimo risco, uso do celular, né? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Celular durante a direção. E hoje em dia há países que já estão mudando a legislação para proibir, inclusive, doutor, pelo que eu estava lendo, mesmo o sistema de alto-falantes, né? Que hoje em dia os carros já vêm com o seu próprio Bluetooth ali, você não precisa usar as mãos para atender o celular. Inclusive isso, alguns estudos mais recentes estariam mostrando que isso acaba deixando o motorista com déficit de atenção. E alguns países querendo proibir, não o celular, óbvio, né? Mas também proibir até mesmo essa questão de usar o sistema de som do carro. Essa questão do celular, qual que é a avaliação do senhor? O celular, na verdade, ele passou como principal causador de acidente, né? Até o começo, até a metade da década passada, né? Até 2015, 2016, o principal causador de acidente era o álcool. Sim. E aí o cigarro passou na frente, houve uma inversão. Realmente, né? O que o celular nos traz? Ele nos traz ansiedade, toda hora a gente quer ver o que chegou, um problema para resolver alguma coisa. Particularmente, não sou completamente contra o uso do celular. Né, porque o celular traz acidentes desde pequena monta, uma batidinha na esquina, até uma saída de pista, um capotamento numa rodovia, porque estava desatento. Né? Um outro ponto importante, transporte de crianças. E é polêmico, né? Porque algumas pessoas ainda não se utilizam da cadeirinha ou acham também que é apenas uma questão para não tomar multa, mas que ela não traz a proteção para a criança que vai estar no... Né? É importante falar sobre isso, transporte de crianças nos carros. Né? Bom, eu vou falar do meu exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, 3 filhos pequenos. Já aconteceu algumas vezes de eu sair sem a cadeirinha? Sim, aconteceu. Né? Mas a gente evita ao máximo, né? Porque a cadeirinha ela traz muita segurança, porque a anatomia da criança é diferente, né? E mesmo a criança ela tem fases, né? Até 10 quilos é uma anatomia, dos 10 aos 35 é outra anatomia, e dos 35 em diante a gente já consegue encarar meio como adulto, porque precisa ter o uso do banquinho ainda. Particularmente para mim, deveria ser obrigatório para todos os veículos. Porém, suponhamos que eu estou indo levar meus filhos para a escola sem cadeirinha.
eu sou multado. E meu carro é apreendido, né? Eu não posso sair dali enquanto não chegar as cadeirinhas. Se eu chamar um táxi e pegar o táxi, eu posso entrar no táxi, colocar as crianças e o taxista não vai ser multado. Sem a cadeirinha. Então, a legislação nesse aspecto nosso, ela é falha, né? Precisa de cadeirinha. Precisa, é necessário. Em todos os transportes? Em todos os transportes. Porque a gente não sabe que hora vai acontecer o acidente. Doutor, até um exemplo, a gente está falando assim, criticando alguns motoristas aqui de Santa Cruz na questão da conscientização, é até normal, mas também um belo exemplo, aconteceu dia desses, estivemos por lá fazendo uma cobertura, ao lado da Santa Casa, Ciro de Melo Camarim, um acidente envolvendo 2 veículos e uma criança de apenas 9 meses no veículo, teve um tombamento naquela via, certo? E a criança de 9 meses na cadeirinha. Você recorda desse acidente? Sim. Graças a Deus, e a cadeirinha, obviamente, né? Nada aconteceu com a criança. Então ali também fica o ponto positivo para a mãe, para a condutora desse veículo, que estava com a criança devidamente no seu local. A cadeirinha é uma coisa tão formidável, né? Ela é tão boa, que, por exemplo, a gente sofre um acidente, um capotamento de carro, né? Qual que é a primeira manobra que o SAMU faz? É a mobilização da vítima, né? Coloca ela na prancha, né? Colar cervical, enfim, headblock, tudo aquilo. A cadeirinha você não precisa fazer nada. Você só tira a cadeirinha do veículo e estabiliza a cervical da criança, porque ela já funciona como uma mobilização. Então, assim, a cadeirinha ela é fundamental. Uma outra falha também que a gente tem de legislação, né? A legislação fala que a gente não pode transportar a cadeirinha no banco da frente. Márcio, pode transportar? Pode, só tem que desligar o airbag. Entendi. Aí, isso aí já me dá uma outra ponte, um outro costume que as pessoas têm, né? Que é deixar o cinto armado e sentar em cima do cinto para não ficar fazendo barulho do airbag. Aí o que acontece? Numa batida, o carro vai entender que o cinto está colocado de maneira adequada e ele vai disparar o airbag. Então eu tenho 2 traumas, o trauma do airbag e o trauma da colisão. Então, são mudanças que tem que ter. Realmente a cadeirinha é fundamental para a criança, é fantástico. Cadeirinha e o bebê conforto. Para quem está chegando agora, convidado ao vivo nesta edição do Jornal Giro de Notícias, o médico do SAMU, Dr. Márcio Guerreiro. Estamos falando sobre segurança no trânsito, conscientização, é um alerta fundamental, em especial neste momento de férias escolares, muitas famílias pegando as estradas. É importante que a gente, além dos cuidados com o veículo, manutenção adequada, também a gente siga as leis de trânsito, tome consciência de que nas rodovias, nas ruas, nas estradas vicinais, você está dirigindo para você, mas também para o próximo. Né? Essa noção de coletividade também no trânsito é fundamental para que a gente tente mitigar esses índices absolutamente assustadores de acidentes. Eu queria também aproveitar a sua participação, doutor, para falar de um cenário em que estamos diante do acidente. Acho que é importante falar sobre isso, né? Um acidente de moto, um acidente de carro, muitas pessoas, às vezes, pelo que a gente lê em reportagens, na intenção de colaborar, ajudar, podem até atrapalhar, eventualmente, o resgate da vítima. Como é que a gente deve proceder da maneira mais adequada, estando como testemunha de um acidente de trânsito? Excelente pergunta, Diego. Primeira coisa, aconteceu um acidente na minha frente, eu sou a primeira pessoa a ver o acidente. Vou parar e vou ajudar. Não, já tem outras pessoas no local, enfim. Não para, segue seu caminho, porque senão vai piorar a situação e vai aumentar o número de exposição que está ali. Então, se já tem alguém ajudando, vai embora. Em português, claro. A não ser que seja um médico, talvez? A não ser que seja um médico, um profissional da saúde, um médico, um técnico de enfermagem, um condutor socorrista, enfim, que aí pare e dê apoio. Não tem ninguém, o acidente aconteceu na minha frente, primeira coisa que eu vou fazer: estacionar meu carro com segurança ou estacionar minha moto com segurança. Porque eu não posso parar em cima ali, porque às vezes eu posso causar outro acidente. Isso é corriqueiro, tá? Sempre acontece de ter um acidente, às vezes até com gravidade maior. Há pouco tempo atrás a gente perdeu um médico no SAMU de Brasília por causa disso. Ele estava fazendo um atendimento, um caminhão não prestou atenção e acabou causando outro acidente, atropelando, né, o colega. Então, no local, quando for pedir ajuda no SAMU, pode ser o SAMU, o Corpo de Bombeiro, 192, 193, não tem problema, as 2 equipes estão ali, estão amparadas de maneira... Né? Uma pessoa só liga, porque também, né, dá uma voz de comando alto, fala: pessoal, estou ligando no SAMU. Por quê? O que acontece? 3, 4 ligam, bloqueiam os troncos telefônicos. Sim. E a partir do momento que eu estou ligando ali, eu tenho que passar informações claras do que está acontecendo.
como eu falei, né, na outra entrevista, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, ó, teve um acidente aqui na esquina da rádio. Qual rádio? Da 104. Mas que local que é aí? Ah, eu não sei, em frente a 104, não. E a central não é aqui, é em outro município. A central é em outro município, a pessoa não conhece, então fala, teve um acidente na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, né? E dá uma olhadinha, vê qual que é o número ali da casa, um número próximo e passa pra gente. Posso tocar na vítima? Posso mexer com a vítima? Se tem conhecimento, sim. Se não, não. Porque você pode causar o que a gente chama de iatrogenia, que é um dano pior do que a causa do acidente. Ah, não, eu já tenho um pouco de conhecimento, sem imobilizar uma cervical. Dá para fazer isso? Dá, lógico que dá, não tem problema, né? Isso já vai trazendo conforto, já vai ajudando o paciente. Se eu não tenho, peça para manter a calma, tá tudo bem, já tá tudo certo, estamos chamando de SAMU. E assim, sempre passar informações verdadeiras quanto ao acidente, tá? Não adianta pegar o telefone e gritar lá e falar assim, a pessoa amputou a perna. Por quê? Eu vou deslocar um monte de serviço, um monte de coisa e aí, em outro local da cidade que eu vou estar precisando de uma ambulância, a pessoa ela não vai estar indo ali. E também eu não posso diminuir. Não, foi só um ferimentinho na cabeça, chega lá um traumatismo craniano. Claro. Então, assim, falar o que a gente está vendo. Doutor, eu lembro que na última entrevista nós entramos nesse tema, mas não com tanta... não discutimos amplamente, até devido ao tempo também, e o assunto era sobre os escorpiões. Uhum. Mas, na verdade, o senhor disse também sobre possíveis mudanças. Santa Cruz do Rio Pardo, necessariamente, doutor, eu acompanho várias ocorrências. Quanto ao trabalho do SAMU, dos profissionais do SAMU, é aplausível. Totalmente aplausível pela nossa população. A questão justamente a burocracia do telefone. E na oportunidade eu perguntei para o senhor sobre possíveis mudanças, dá para melhorar, entendeu? O senhor disse que sim, enfim, dá para discutir. O que seria discutir, o que seria melhorar, doutor? A gente tem alguns problemas aqui, quanto à questão do serviço, do SAMU, que precisam ser solucionados, né? Já um serviço já está em 10 anos, mas qual que é a problemática do SAMU principal quanto à resolução desse problema? São 13 municípios, né? Talvez fosse só Santa Cruz, talvez fosse só Ourinhos, né? Seriam resolvidos com maior facilidade, então isso tem que ser votado, enfim. A gente tem alguns problemas, vamos falar o primeiro, né? Toda a nossa parte de regulação é feita via telefone. Tá? Se a gente passasse a usar um canal como a polícia, como é o rádio, a gente já ganharia ali alguns segundos preciosos. E segundos fazem diferença? Fazem diferença. Então, assim, e qual que é o problema nosso de colocar rádio na nossa região? As verbas que o SUS repassa para nós, elas não são atualizadas desde quando o SAMU foi criado. E o nosso SAMU ele tem uma característica inversa do SAMU de outras cidades. Por exemplo, você pega uma grande cidade, como São Paulo, numa pequena extensão territorial ali, você tem 4, 5 milhões de habitantes e a verba que vem para o SAMU vem para ali, 5 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, tanto que o SAMU em São Paulo ele é dividido. A gente tem uma extensão territorial muito maior que a de São Paulo, só que o repasse nosso é referente a 300 mil habitantes, que é o que toda a nossa regional tem. Não é a área e sim o número de habitantes. Isso. Entendi. E aí o que acontece? Para nós, o que seria o ideal? Um rádio digital. Mas um rádio digital, para cobrir toda essa região, qual é o custo dele? Elevadíssimo. Então, isso é uma coisa que dá para melhorar. Uma coisa outro aspecto que a gente vai voltar a fazer esse ano agora no SAMU, que a gente acabou perdendo um pouco por conta da pandemia, é o núcleo de educação de urgências, né? Por quê? Para a gente estar toda hora treinando a equipe nossa que está ali para que ela possa desempenhar um trabalho melhor. A gente passou por 2 anos que a nossa vida era Covid. Sim. Então, foi um período muito difícil. Agora que a gente está treinando as equipes novamente, começando a colocar esse núcleo de educações para funcionar, para poder melhorar isso. E o que também precisa melhorar é a questão da qualidade da informação que chega para o nosso TARM. Né? O TARM é aquele primeiro atendente. Né? Eu tenho que passar uma informação clara para ele do que está acontecendo e para que ele possa, né, ir mais rápido. E uma outra coisa também que a gente tem, um outro problema que a gente tem muito grande no SAMU hoje é o quê? A gente tem os chamados que a gente chama de chamados de urgência e emergência e os chamados sociais. Por exemplo, a pessoa está com uma dor de cabeça. Ela liga no SAMU. Em vez de tomar uma dipirona, em vez de procurar ajuda, meu filho de 2 anos está com febre. De vez de dar uma dipirona, um paracetamol, seja lá o que for, meu filho está com febre. A gente está ali para ouvir isso, a gente está ali para atender isso, mas são chamados que acabam tomando o nosso tempo
E nesse meio tempo acaba acontecendo outras gravidades, outras coisas piores. Eu imagino que no dia a dia de um médico, o termo correto é intensivista, intervencionista, qual que é o... Intervencionista. Intervencionista, doutor, que lida, por exemplo, com acidentes de trânsito, vocês já devem ter se deparado com cenas chocantes. Sim. Né? E tendo que manter a frieza para que toda a expertise, os ensinamentos que vocês tiveram sejam revertidos na melhor forma possível de tentar salvar uma vida tal. O senhor já tem muita experiência. De alguma forma, vocês ainda se chocam com alguns acidentes? Pode abalar o profissional ou essa experiência de alguma forma deixa vocês um tanto quanto já... A palavra que eu estava buscando é calejado, né? Mas assim... Experiente. Tipo assim, a pessoa fica até meio passiva diante de uma cena que para nós que não acompanhamos é algo chocante. Vocês têm que manter essa frieza. Dá para adquirir com a experiência também essa frieza diante de tantas cenas? A gente vê fotos às vezes, o Dário, aliás, vê em loco porque ele também acompanha os acidentes. Eu só pelas fotos já fico ali traumatizado, né? Mas como é que é para vocês no dia a dia essa relação? Isso acaba vindo com o tempo, né? Essa frieza vem, eu não sou o cara mais religioso do mundo, mas eu acho que também tem um pouco de apoio de Deus ali, Sim. Porque você chega e você faz, e aí depois a hora que você vai ver as fotos, que você vai analisar de maneira fria, você vê onde você entrou, né? Por onde você passou, né? Mas durante ali, na tensão, na adrenalina, você faz coisas que você assim não imagina, né? Lógico, com técnica, com perícia, com calma, com segurança, mas depois que esfria a cabeça vem isso. E tem algumas situações que são delicadas, assim, tá? Por exemplo, vamos lá, se ele dá, né, no caso do acidente do ônibus ali, você vê um ônibus ali clandestino, com estrangeiros que estavam em condições análogas à escravidão, criança chorando, pessoa que perdeu o braço. Depois que passa isso, você revê a vida. É mesmo. Né? E outra situação também que é bem difícil, eu não experimentei ainda, mas já tive colegas que experimentaram, é atender familiares, né? Porque o chamado entra na central, às vezes... Né, pode ser o pai, a mãe, um irmão. Você chega num acidente e é um familiar. É um familiar. Nossa, deve ser um negócio horrível. Horrível, né? Doutor, ainda nessa questão de reconhecimento, de repente o senhor atendeu uma pessoa ali que estava, inclusive, ali muito grave naquele acidente, né? Foi conduzida para uma Santa Casa, depois dias e dias aí lutando, né? E acabando saindo vitoriosa. Já teve um reconhecimento, já teve um reencontro do profissional médico com um paciente? Já, é gostoso. É o que dá satisfação pra gente, assim, já aconteceu já. E quando eles vêm e nos agradecem, às vezes vem... É uma pessoa que te dá um abraço na rua e a pessoa tem um carinho enorme por você e você é sincero, Dário, você não conhece ela, porque foi uma coisa de momento que você atendeu ali e para você foi mais um paciente, mas para ele não, olha, aquela equipe ali foi a equipe que naquele momento me salvou. Então é bem gostoso quando a gente é reconhecido, que o nosso trabalho é reconhecido. Agora, por outro lado, também acompanhando várias ocorrências aí, acontece o desacato. O doutor, em especial, já foi desacatado em alguma ocorrência? Já sim, viu, Dário? Assim, o que eu procuro fazer na ocorrência quando há a situação do desacato? As ocorrências normalmente são ambientes muito críticos, muito tensos, e eu tenho que... o que eu coloco na minha cabeça? Eu tenho que ver o paciente. Se a pessoa está xingando, se a pessoa está reclamando, se ela está criando caso, num outro momento a gente resolve isso. A princípio, a gente cuida do paciente, né? Eu sempre procuro fazer isso porque se a gente entrar na mesma vibração que essa pessoa, na mesma onda, a gente vai esquecer do principal, que é o acidentado, que é o paciente que está ali, que é quem precisa. Doutor, muitos casos acontecem devido à demora também? O desacato? Olha, vocês demoraram demais para chegar, acontece muito isso ou não? Acontece, mas às vezes eles colocam, às vezes acontece por causa disso, mas normalmente o desacato acontece por conta de uma série de situações irregulares, e aí a hora que você chega... Você só... Vamos falar você assim, vira o depósito da frustração da pessoa. Ali, como os antigos diziam, você acaba se tornando boi de piranha ali, né, do momento, né? Alguém tem que ser o culpado, né? Então eu procuro não... Né? Mas vamos supor, né? Demorou para vir, olha, a regulação passou chamada, eu vim em código 3. E já dei a explicação e volto para o atendimento, né? Então, assim... Porque o desacato é bem comum.
É bem comum, às vezes ambiente de briga familiar, enfim, é corriqueiro. O senhor disse também sobre a questão da conscientização, inclusive a palavra conscientização nessa entrevista, né, tanto pelo Diego, por mim, pelo senhor, muito colocada. Mas o poder público, principalmente aqui de Santa Cruz do Pardo, tem também esse pensamento de conscientização, trabalha com campanhas de conscientização? O senhor vê um empenho do poder público de Santa Cruz nisso? Olha, eu vejo sim, né? A gente percebe que, vou dar um exemplo, né? A gente teve a Semana do Trânsito, a Lei Lucas vem sendo cumprida de maneira bem legal aqui em Santa Cruz, né? O pessoal está fazendo bastante treinamento nas escolas. Você só explica o que é a Lei Lucas para o ouvinte que não acompanhou ainda. A gente chegou a falar sobre isso há algum tempo, mas é bom. Vamos só fazer aqui um parênteses, então. A Lei Lucas foi criada para que os profissionais das escolas sejam treinados em primeiros socorros, né? Lucas foi uma criança que acabou vindo a falecer por conta de um engasgamento, e aí os pais fomentaram toda essa mudança, toda essa luta, uma luta muito bonita por sinal, e agora é obrigatório que todas as escolas, né, tenham o treinamento para primeiros socorros, né? E o pessoal vem fazendo isso, o pessoal do SAMU, o pessoal do Corpo de Bombeiros, outras instituições. Então é bem legal a Lei Lucas, assim, né, como desengasgar, como iniciar uma manobra cardíaca, né, de ressuscitação, então é bem bacana. Mas eu percebo sim, a gente faz simulados aí de grandes acidentes, né? Então assim, eu percebo que o poder público tem feito sim. Só realmente, né, fazendo um parênteses, né, a problemática talvez é que a gente não consiga fazer tudo porque envolve outros municípios, né? O SAMU ele não é de Santa Cruz, ele é regional. Então talvez a gente não consiga dar aquela cara santacruzense a ele, né? Mas de modo geral tem cumprido, sim. Para que a gente não dependa de uma questão muito subjetiva, que é a consciência da população, e isso só vem com o tempo, educação, campanhas, e até tratar do assunto no veículo de imprensa, como é o nosso caso, é uma pequena tentativa de contribuição que a gente quer para que as pessoas se conscientizem. Mas há medidas práticas, objetivas, que talvez, doutor, na minha avaliação, tenham um impacto, se não imediato, a médio prazo. Quando a gente fala em engenharia de trânsito, né, a gente pensa num trânsito bem pensado, que pode, inclusive, colocar na equação aqueles motoristas que muitas vezes não têm a devida consciência. Uma engenharia de trânsito adequada, uma cidade que tem uma urbanização adequada, também pode, em alguma medida, eu imagino, diminuir o número de acidentes. Como é que o senhor avalia isso, o trânsito de Santa Cruz, essa engenharia de trânsito? Como é que é a sua avaliação sobre isso? Isso, Diego, é bem legal essa pergunta. E assim, o que acontece? Eu vou dar um exemplo próximo, tá? E isso não envolve a administração atual, isso vem de longa data. O trânsito em Santa Cruz precisa ser revisto. Vou dar um exemplo, né, de uma cidade que está bem próxima, que eu trabalhei durante bastante tempo lá, que foram 8 anos, né, que é Bauru. Bauru você tem vias expressas que você consegue fluir no trânsito. Sim. Santa Cruz a gente não tem, né? Então, por exemplo, a gente não tem avenidas que cortam a cidade com uma certa velocidade. Vou dar um exemplo. Bauru, você pega Nações Unidas, Getúlio Vargas, Duque de Caxias, você consegue cruzar Sim. a cidade com uma velocidade, e a gente não teve esse planejamento, porque a cidade foi crescendo, foram abrindo loteamentos, né? A questão das lombadas, que pra gente é uma perda de tempo enorme. Sim. Cada vez que a gente passa, desacelera, freia, freia. Uma outra coisa que também é muito complicada aqui em Santa Cruz a redefinição dessas vias precisa ser feita, porque não dá, por exemplo, para um caminhão, eu concordo, o caminhoneiro tem que trabalhar, mas não dá para uma carreta entrar dentro de uma rua pequena. Sim. Já aconteceu, a gente está indo para uma parada, a rua está bloqueada porque tinha um caminhão pequeno, aí a gente tem que mudar o trânsito, perde minutos que são fundamentais. Então a gente tem que determinar quais vias esse caminhão vai escoar. E até para o caminhoneiro é mais confortável, porque ele sabe que naquela via ele não vai conseguir passar, então ele vai andar, né, por caminho. Outra coisa também que tem que ser... Duas coisas têm que ser revistas, né, mas é muito complicado, é a questão do uso de implemento agrícola, trator, gafanhoto, isso atrapalha demais a gente, isso traz um número de acidentes muito alto. E o que acontece? Normalmente quem está dentro desses equipamentos acaba não acontecendo nada, porque a massa deles é muito grande, então não acontece nada, né? Mas isso não pode acontecer, não é um veículo que tem placa, ele não pode usar uma via de asfalto. Né? Outra coisa que a gente tem aí é mais fundo ainda, né? Aí eu tô indo mais adiante, são a questão dos canavieiros. Canavieiros não podem rodar por rodovia, né? Eles colocam uma placa lá atrás, velocidade máxima 60 por hora, como se eles pudessem determinar aquilo. Aquilo que determina é a lei, não são eles. E anda muitas das vezes às 20 por hora. Não anda, né? E a gente tem que lembrar que existe velocidade máxima, mas também existe velocidade mínima. A velocidade mínima é metade da que a via tem. Então eu não posso andar numa rodovia de 80 por hora a 30, a 20. Eu estou sendo imprudente.
tão negligente quanto uma pessoa que passa 140, eu estou sendo negligente e imprudente passando a 20. Então, mas aí é uma coisa maior, porque envolve a cana, enfim. Mas são coisas que precisam ser revistas. Sim. Em Santa Cruz do Rio Pardo, quais os pontos críticos que o SAMU avalia, tanto para índice de acidente, como também ponto crítico, por exemplo, para um eventual resgate? Olha, a gente tem horário do rush em Santa Cruz, alguns pontos todo mundo sabe onde é intransitável. Uma ocorrência pode acontecer justamente nesse momento. Quais são essas áreas problemáticas para o SAMU transitar e também áreas que eventualmente têm índice de acidente maior dentro da cidade? A gente tem alguns, por exemplo, a entrada ali de São Pedro, pela Pedro Camarinha, é bem complicado. Os acessos ali para a estação também, né? A Ângelo Carnavale, ela é estrangulada, né? Sim. E o que acontece? A rodovia que corta ali acaba se tornando uma avenida, tomando esse papel, e ali às vezes está passando um canavieiro, alguma coisa, também é um lugar bem difícil. São lugares que são bem críticos, né? Bairros, doutor? Bairros. Tô puxando HD aqui. Não, mas... A maioria dos acidentes é no centro. Aí acho que não... a gente tem todas as cidades, né? A maioria dos acidentes são no centro da cidade. O senhor estávamos falando sobre acidente de moto, chega para mim aqui acidente de moto também, nesse momento. Também aqui. Acabou de chegar. Durante a entrevista. Durante a entrevista. Um acidente em Santa Cruz do Rio Pardo. É isso. Dar mais alguma pergunta? Não, da minha parte, acho que esgotei. Então, eu vou trazer manifestações aqui no nosso WhatsApp. Sugestões, perguntas para o convidado de hoje, o Dr. Márcio Guerreiro, médico intervencionista do SAMU. Convidado de hoje falando sobre trânsito aqui no nosso programa. Vamos às mensagens no 997726104. A Cassiana Martins apenas mandando um grande abraço a todos, dizendo que a entrevista está... excelente. Quem mandou aqui? Boa tarde. Transporte de alunos em combis e outros veículos do tipo, em geral, nós não vemos cinto sendo utilizado. Pode ou não pode? Quem fala sobre isso é o Pedro Cavalcante. Pedro, não pode, tá? Assim, pela lei, eu discordo da lei, tá? Por mim, o transporte de crianças tinha que ser feito com cadeirinhas, né? Ou com bebê conforto, conforme a idade. Mas a lei não enxerga dessa forma, porque fala que é inviável, enfim, é uma outra discussão. Mas o cinto tem que ser disponível a todos, né? O cinto tem que ser usado por todos. Não só no... A única situação que o cinto ele é dispensável são naqueles passageiros que vão em pé dentro do ônibus. Sim. Que também eu discordo, mas aí a lei permite, então concordemos. Tem como amarrar, né? O paciente de pé ali. O ideal seria ninguém de pé, eu imagino. Que aí seria o ideal seria ninguém de pensando pé. Pensando só em segurança, ninguém em pé no ônibus, né? O nosso ouvinte Mortandela mandou justamente um print aí do acidente que aconteceu agora há pouco aí. Daqui a pouco a gente traz detalhes também. Quem mais está falando conosco? Deixa eu ver. O Renatão. Boa tarde, Diego, Dário, doutor. Bela entrevista, muito bom. Pergunte ao médico o porquê de numa cidade de porte pequeno como Santa Cruz não incentivam mais o uso de bicicleta. Tem um pouco a ver com engenharia de trânsito. Cidades que têm transporte alternativo mais incentivado, geralmente o índice cai de acidentes, doutor? É uma relação direta de causa e efeito ou também não tem muito a ver? Se a gente for pensar numa cidade numa cidade do futuro, né, numa cidade de um país civilizado, sim, né? Se a gente pegar, mas não é o que a gente vê no Brasil. Quanto à questão do uso de bicicletas, não adianta fazer o que foi feito em São Paulo, né? Pintar um monte de rua de vermelho lá e falar que isso aqui é uma ciclofaixa, né? Uma ciclovia. Da mesma forma que a engenharia de trânsito trabalha para fluir veículos pesados, veículos leves, tem que... Né? E realmente, a partir do momento que a gente começa a usar a bicicleta, primeiro que eu vou melhorar meu índice de saúde no município, porque eu vou diminuir os índices de morte cardiovascular. E segundo que a velocidade que a bicicleta emprega é bem menor. Opa, que a gente desculpa, eu estava recebendo aqui outras mensagens no nosso WhatsApp, dando uma ouvida prévia aqui, ó. Chegou um áudio aqui pra gente da nossa audiência. Vamos colocar o povo falando conosco na 104 FM. Fala, povo. Bom dia, Dário. O Diego, mais uma vez estou ouvindo aí. E no momento que eu estava ouvindo vocês falarem aí, só aqui, eu estou aqui na portaria da Guaciro, da área, sabe, onde eu trabalho aqui, já passou mais ou menos 3 tratores com uma colhedeira, não, tratores com grade, com aqueles tratores grandes que passa veneno. No momento que você estava comentando, estava passando aqui, é o pretinho.
Um abraço pro Pretinho, né? A gente falava ao longo da entrevista, doutor, sobre o problema dos veículos pesados, agrícolas, que a gente entende que eles também têm que trabalhar. Agora, que torna-se um problema para o trânsito, um risco, é inegável. Né? A problemática desses veículos, dos implementos agrícolas, ela é bem simples de ser resolvida. A partir do momento que eu tenho um implemento que custa ali 4, 5, 8 milhões de reais, eu tenho condição financeira de ter um caminhão prancha. Coloca o implemento em cima da caminhão prancha, leva, faz a manutenção, devolve esse implemento para o caminhão prancha e leva. Então, assim, não é que eu estou querendo frear o desenvolvimento, nada disso, ao contrário. Né? A gente passou por um período de crise que quem nos salvou economicamente falando foi o agro. Mas tem que ter essa conscientização. Eu não posso criticar o motoqueiro que anda com o capacete só colocado na cabeça e deixar de criticar essa pessoa. Então, os dois estão errados. Né? Doutor, nesse caso aí, naquele local no trevo ali da Pedro Catalano, com a SP225, nas proximidades onde o Carlos Alberto, o grande Pretinho, trabalha, Aguacira Alimentos, ali é comum. Inclusive, domingo à noite teve um acidente ali, eu estava acompanhando também. A Polícia Rodoviária pelo local, a Polícia Militar, e ali, mesmo assim, a gente acaba acostumando. Inclusive, no período noturno, que é um pouco mais complicado. É passível de multa, doutor? Sim. Passível de multa, só que passível de multa, recolhimento do veículo, mas tem que ser feito alguma coisa, né? O que eu sugiro, né? Hoje, graças à tecnologia, monitoramento por câmera. Porque às vezes naquela hora ali eu não pude pegar, às vezes naquela hora não tinha policial, não tinha nada, mas a partir do momento que eu tenho câmera, eu estou documentando tudo que está acontecendo. E aí eu tenho como autuar, né, o infrator. Mais uma mensagem aqui do Renato. Além dos telefones 190, 192, 193, seria possível usar um telefone tradicional, tipo 33, alguma coisa, né? 3327-0000. Por que não usar? Ele pergunta aí. Explica para nós. Pergunta excelente essa daí. Na verdade, assim, quando a gente coloca no Google lá, SAMU Santa Cruz do Rio Pardo, aparece o telefone fixo da nossa base, não entendi. Aparece o 92. Né? Usem o 192, tá? Porque pra gente sair, a gente precisa da autorização da regulação. Mas como assim precisa da autorização? O regulador está vendo tudo que está acontecendo na região. E eu não posso liberar a ambulância à minha vontade. Eu vou dar um exemplo. No dia que teve o acidente lá com o ônibus, a gente deslocou ao todo 11 ambulâncias. 5 foram do SAMU. Então, por isso que eu preciso saber, o regulador precisa saber o que está acontecendo para poder despachar. Então, assim, telefones via de regra, 192, 193, tá? Qualquer saída do SAMU, doutor, tem que ser acionado a regulação. Isso. Certo. De repente, ali na Carlos Rios, nas proximidades, acontece um acidente. Vocês estão visualizando. Mesmo assim, precisa de acionamento ou não? Aciona. O que a gente faz? Nós mesmos pegamos o telefone, ligamos na regulação e falamos, cara, já aconteceu muito ali na esquina ali da Carlos Rios, ali perto do mercado, perto do posto ali no trevo com a rodovia também. O pessoal chega lá, bate palma, o cara acabou de cair de moto, acabou de bater o carro, o que a gente faz? A gente abre, pega o telefone e fala, tem um acidente aqui, a gente pode ir para lá? Não, pode. E aí, nós mesmo fazendo a abertura do chamado. Nosso ouvinte o Pudim Camilo, ele diz, boa tarde a todos, um abraço. Outro problema que eu vejo no trânsito são carros de som que transitam pelas principais vias em velocidade baixa. Já houve acidentes envolvendo esse tipo de cenário ou não, doutor? De carros que transitam em velocidade baixa, carro de som. Na opinião do ouvinte é um problema, mas na prática já tivemos incidentes? Eu vou separar aí, tá? Acidentes por velocidade baixa acontecem. Certo. Muito com o idoso. Porque o idoso ele tem medo, os reflexos estão mais letárgicos, e aí ele acaba andando numa velocidade mais baixa, o acidente acontece por quê? Cai naquilo que a gente estava falando, a velocidade sempre é o mínimo, é sempre a metade da velocidade, a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. Acidentes com som, já vi também? Já. E no que o som atrapalha demais a gente? Primeiro que é uma coisa chata, incomoda, estressa, mas o que o som atrapalha a gente, isso é comum e muito mais corriqueiro do que a gente imagina. Estamos deslocando para o chamado, sirene ligada e o som abafa a sirene. E aí, quantas vezes a pessoa não está dentro do carro com o som ligado, ar-condicionado e não ouve a gente e está lá aquela árvore de Natal fazendo barulho, acendendo luz e a pessoa não dá caminho, não dá passagem. Que também é passível de multa. Tá certo. Tá aí, a Nilce Mariano parabenizando pela entrevista. Nosso tempo já está indo pro
pro encerramento, e eu quero deixar os minutos finais para que o nosso convidado, doutor, faça aí suas considerações, algum tipo de alerta que deixamos de abordar durante a entrevista. Eu adorei o bate-papo, até já agradeço, repito o agradecimento pelo tempo que o senhor dispensou conosco aqui para falar de assuntos tão importantes como esse, ligados à questão do trânsito, mas tem aí os minutos finais, doutor, para algum recado, algum alerta, fique à vontade. Sim. E da última vez, doutor, complementando também, o senhor sugeriu uma pauta. Quem sabe no final dessa entrevista o senhor acaba sugerindo para a gente uma outra pauta. Bom, primeiro agradecer, né, pelo espaço que foi aberto, para a gente poder compartilhar um pouco das informações que a gente tem no dia a dia, isso é fundamental. Para a questão do trânsito, assim, de imediato, consciência. Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você, né? Senão, se você não quer passar por aquilo, não faça os outros passarem por isso, e a mudança começa dentro de casa, né? É colocar o capacete certo, é evitar uma ultrapassagem pelo lado errado, é entender que o meu veículo não é condizente com a via que ele está. Então, isso é fundamental, assim, é usar a consciência, né? Se a consciência minha está me dando um alerta, está falando que aquilo não é certo, que aquilo não é correto, não faz, né? Eu acho que a gente abordou tudo que precisava ser conversado, ser comentado, sim, de maneira muito ampla, e eu continuo aberto, se chegar perguntas eu respondo, né? É bem tranquilo. Acho que sugestão de pauta, o que os ouvintes falaram aí, alguma coisa? As mensagens que chegaram a gente foi trazendo, né? Todas sobre esse tema de segurança no trânsito, né? É um assunto que gera muita repercussão, né? E a audiência é bastante satisfeita até aqui com as explicações que o doutor nos deu. Vamos pensar numa próxima pauta. A gente pode pensar em primeiros socorros, algumas coisas quanto a questão de primeiros socorros, né? Como lidar com crise convulsiva, a Lei Lucas. Lei Lucas, e aí a gente pode abrir uma discussão sobre esses primeiros socorros em creches, em casa, os acidentes com criança mais comuns. Quais são as medidas que podem ser feitas antes da chegada do apoio médico? O assunto não falta. E também pode falar da especialidade, né? Que eu de formação sou médico reumatologista, né? Então pode falar aí também sobre isso. Reumatismos e afins, é isso? E afins. Então beleza. Doutor Márcio Guerreiro, convidado de hoje. Hoje o tema foi trânsito. Em breve, uma nova entrevista com um novo assunto e as explicações muito pertinentes do profissional. Sucesso, boa sorte e conte com a 104 FM aí para divulgar boas informações. Beleza, doutor? Perfeito. Um abraço, tchau, boa tarde. Confirmando a hora certa, 13h37. Aliás, uma pergunta, da outra vez já me perguntaram, redes sociais, as pessoas querem lhe seguir, se tem algum tipo de conteúdo, quem quiser conhecer mais o trabalho, tem um @, aí para divulgar, doutor? Eu tenho, depois de muito custo, eu sou meio avesso à rede social, depois de muito custo da minha esposa e de alguns amigos, eu criei o Instagram. O Facebook está em fase de construção, mas está como lá, como Márcio Guerreiro. Eu ainda não tenho nenhum... Os posts que eu faço são... Como chama aqueles que duram um dia só? O Stories. O Stories, o tamanho da minha ignorância. Então, mas eu prometo que eu vou começar a fazer alguns posts mais legais, mas está lá como Márcio Guerreiro, está como reumatologista e médico emergencista, intervencionista. Certo. E a gente tem uma tradição do programa que o convidado escolhe a música, que encerra o jornal. Não sei se outra vez a gente lhe perguntou isso. Se não perguntamos, foi uma falha nossa. Quer escolher uma música para a gente encerrar o programa de hoje? Ou uma música especial, ou um artista, a gente escolhe alguma aqui. Fica à vontade aí para... Puxa vida. É um momento tradicional do programa. Eu... Quando vem político aqui, um bastidor, eles costumam usar para dar alfinetada em rivais. Assim, sempre as músicas são indiretas, né? Para aqui, as polêmicas da cidade. Não é o seu caso. Então você deve ter outras motivações para escolher uma música, para fecharmos o giro de hoje. Já tem aí na ponta da língua ou não? Então, eu gosto tanto de música, veio tanta música na cabeça, eu queria pensar em alguma sobre o trânsito, mas... Já falaram aqui, Brasília Amarela. Não, pô, também não é pra isso. Não. Fuscão Preto, né? Não é tão literal a coisa assim, né? Eu acho que, eu não sei o nome da música, mas talvez o que vai vir a calhar nesse momento no Brasil é o Cartola, né? A sorrir, né? Eu pretendo levar a vida, né? Olha, excelente gosto. Eu acho que eu não lembro o nome da música, mas eu acho que nesse momento pra gente agora é esperança, né? A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Então, vamos de Cartola, encerrando o programa de hoje. Obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima. Confirmando a hora certa, 13h39. Rápido intervalo. Voltamos em instantes com o Jornal Giro de Notícias, ainda hoje de